Oi, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui, né, para mais uma aulinha. Essa aula é a do Meet que eu fiz hoje, do dia 7/10. Na verdade, só o Carlos entrou no Meet, eu ia apresentar a aula, né, para vocês, mas daí só o Carlos entrou. Então, eu estou gravando ela agora para eu poder postar esse conteúdo para vocês terem, né, poderem acessar ele em qualquer horário, em qualquer lugar que vocês estejam aí, para vocês poderem acessar essa aula depois, tá? Então, é uma aula sobre o sistema de posicionamento global. Eu postei bastante material lá no Classroom já, mas eu quero dar uma explicada para vocês entenderem um pouco sobre esse assunto agora, então vou apresentar aqui uns slides. Era lá que não deu certo ainda. Vamos ver se dá certo. Agora vai dar certo. Todo mundo vendo meus slides? Então, nosso assunto é sobre os sistemas de posicionamento por satélite, a questão do uso do GPS, né, do posicionamento das coordenadas ali, né, a gente utiliza os GPS, né, os receptores até para fazer medição de área, essas coisas, eu até tô com um aqui que a gente usa para mostrar para vocês, daqui a pouquinho eu mostro. Mas o que acontece? Esse termo GPS é um termo popular, todo mundo fala, né? Ah, vamos usar o GPS. Mas o GPS, ele vem, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas ele vem dessa nomenclatura aqui em inglês, Global Position System, porque o termo GPS, ele se refere ao sistema de posicionamento que os Estados Unidos criou, tá? Então, antigamente, tinha até uns outros sistemas, mas eles não eram globalizados, assim, nem todo mundo tinha acesso, né? Então, o mais comum, primeiro que assim, apareceu para o acesso das pessoas, né? O acesso, não acesso militar, vamos dizer assim, o acesso da população em geral para a prestação de serviço e até para a localização, foi o sistema americano, né? Então, por isso que a gente acabou ficando com esse termo, né, GPS, daí todo mundo fala, o GPS. Mas hoje, a gente já tem muitos sistemas. Os celulares mais atuais, eles já vêm com pelo menos o GPS e o GLONASS, né? E a gente já tem um sistema bem interessante que está em uso já, que é o Beidou, que é um sistema da China. Então, na verdade, a gente fala GPS, mas não é só os satélites americanos que estão transmitindo essas informações para a gente. Nós temos vários outros satélites de outros países que também estão sendo usados para esse posicionamento, para a gente conseguir as coordenadas, né, para fazer os trabalhos técnicos que a gente necessita dessas coordenadas, tá? Então, aqui só para a gente entender, né, esse termo GPS, então, veio do Global Position System, que é o sistema americano. No caso do sistema americano, então, um sistema de navegação por satélite. Os satélites, todos eles funcionam com a emissão de sinais de rádio, que, na verdade, são ondas, né, e que passam as informações de localização, velocidade e tempo durante todo o dia. Então, o sistema de GPS funciona 24 horas, manhã, tarde e noite. Se a gente ligar o GPS de madrugada, né, vai conseguir localizar o satélite. Até bem interessante, não sei, assim, exatamente qual a influência, assim, do clima, mas quando a gente vai fazer medição diária, tem alguns horários que a gente tem, assim, um sistema meio complicado para receber os sinais dos satélites, sabe? Então, a gente já tá meio craque ali, que tem alguns horários que nem bem um pouco antes do meio-dia é um horário ruim, tem ali perto das 6 da manhã também tem uns horários que não pega bem o sinal, no finalzinho de tarde
também entre 6h30 da noite, o sinal começa a ficar mais fraco, mas de madrugada, se a gente pudesse fazer medição diária de madrugada, ia ser o período que a gente mais tem sinal de satélite. Eu não sei por que acontece isso, mas é incrível, se a partir das 8, 9, 10 horas da noite ali, e de madrugada, tem uns programas que a gente baixa para ver a quantidade de recepção de satélite que a gente tem, né, em alguns horários do dia, para saber quais os horários melhores ali para fazer medição, e tem uns horários que chega a ter, assim, 22, 23 satélites. Isso, estou falando de todos os sistemas, que os nossos receptores não pegam só os 24 satélites do sistema GPS, que, na verdade, já são mais de 24, acho que eles já estão em 32, parece, ou 28, tem uma outra tela que mostra isso um pouco melhor. Mas eles pegam os satélites dos outros sistemas dos outros países. Então, o GLONASS, o BeiDou, né, outros sistemas aí, e a gente acaba tendo muitos satélites. Quanto mais satélite, melhor a triangulação que o GPS vai fazer para conseguir receber as informações que o satélite está passando, da sua coordenada, de tempo, de velocidade e tal, com maior precisão. Então, é bem interessante isso, mas tem uns horários que essa recepção é um pouquinho ruim durante o dia, né? Tá, então aqui para mostrar para vocês, né, que hoje a gente já tem um outro termo, porque antigamente se falava no GPS porque só tinha o GPS, que era o sistema americano, mas hoje a gente já tem aberto para a questão civil vários sistemas, e os 4 principais que estão em uso é o GPS americano, claro, o GLONASS, que é da Rússia, o BeiDou, que é da China, e o Galileu, que é da União Europeia. Então, a maioria não, hoje em dia, se você compra um celular, um aparelho atual, ele vem com condições para receber pelo menos o GPS e o GLONASS. E os mais atuais estão recebendo GPS, GLONASS e BeiDou nos receptores, né? E já tem receptor recebendo outras correções também, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, aqui para vocês entenderem um apanhado geral aqui, ó. Cada sistema desse, ele tá com os GPS em órbitas, né? Várias órbitas, normalmente 6 órbitas ou mais ao redor da Terra, e eles funcionam em altitudes diferentes, né? Então, que nem, ó, o sistema GPS aqui, ó, tá numa altitude próxima dos 20.000 quilômetros aqui, ó, 20.180. O GLONASS, que é o da Rússia, ele está um pouquinho abaixo, ó, tá em 19.000 quilômetros. Daí, ó, o Galileu e o BeiDou também estão perto, que o BeiDou está entre 21.000 e 35.000 quilômetros, e o Galileu entre 23.000 quilômetros, tá vendo? E esses outros dois aqui, na verdade, são sistemas que não são bem sistemas, porque tem uma coisa interessante aqui, ó, eu acho que até vou aproveitar essa tela para explicar, depois eu mostro, eu tenho umas outras telas aqui, eu mostro mais detalhado, mas aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas não se preocupe, eu vou falar e depois eu mostro nas outras telas. Então, aqui, ó, o sistema de GPS americano tem 31 satélites, 24 em operação, ou seja, 24 que estão mandando sinal hoje, né? Mas tem até 31 satélites prontinhos lá para se precisar de alguma informação. Apareceu um negócio aqui que é bom. Entendi, ó. Isso aqui, ó, 24. Aqui, ó, o GLONASS. O GLONASS tem 26 satélites, 24 em operação. O Galileu são 24 satélites e vai chegar até 30 em operação. O BeiDou tem 33 satélites e a previsão é de chegar até 35. Agora, esse sistema aqui, ó, o QZS, que é um sistema japonês, tem só 4 satélites e a previsão é de chegar a 7 satélites até 2023.
E o Navik, que é um sistema da Índia, tem 7 satélites, tá vendo? Então, o que que acontece? Para a gente conseguir ter um sistema global, de posicionamento global, ou seja, que a gente tenha informação 24 horas por dia das coordenadas da Terra, a gente precisa que esses satélites estejam espalhados em órbitas. Então, existe um estudo em cima disso, que para a gente ter essa cobertura total da Terra, a gente tem que ter pelo menos 6 órbitas e 24 satélites, ou seja, 4 satélites em cada órbita. Então, imagine que a Terra é redonda e esses satélites estão dispostos ao redor da Terra em 6 órbitas, com 4 satélites em cada órbita. Agora, se o Japão tem 4 satélites, ele só tem uma órbita, tá vendo? Se a Índia tem 7 satélites, então ela não tem 2 órbitas completas. Então não é um sistema de posicionamento. São constelações de satélites que ajudam a ter mais informação, enriquece os sistemas de posicionamento que a gente já tem, que são esses 4 básicos aqui, ó, que é o GPS, o GLONASS, o Galileu e o Beidou da China, tá? Esse da Índia, ele funciona praticamente só para a Índia, e na verdade são satélites que eles usam para a questão de localização e melhoria do trânsito deles, que eu já vou mostrar que eles precisam de satélite mesmo, que lá é um negócio complicado. E o Japão usa esse sistema para aumentar a acurácia do sistema GPS. Para melhorar a receptividade do sistema GPS, eles usam esses satélites deles aqui. Mas não que sejam sistemas de posicionamento, não é um sistema completo. A gente precisa ter pelo menos 24 satélites para ter um sistema completo. E é por isso que o Brasil também não tem o seu sistema ainda, né? Eu vou mostrar mais para frente nossos satélites. Nós temos satélites. Os nossos satélites foram lançados em parceria com a China. A maioria deles, alguns não, mas a maioria deles foi. E, inclusive, teve lançamento agora no final do ano passado, né, do Cibers 4A, agora em dezembro do ano passado. Vou mostrar também umas informações, é bem interessante, né? Mas nós temos hoje 9 satélites em operação. Então, a gente não consegue ter um sistema de posicionamento brasileiro, que a gente precisava ter pelo menos 24 satélites, entende? Então, é por esse motivo que hoje a gente não tem um sistema nosso. Mas pode ser aí que no futuro a gente acabe tendo, né, vários satélites lá e consiga ter esse sistema de posicionamento, beleza? Então, aqui algumas informações de cada um deles, ó. O GPS, ó, o primeiro satélite foi lançado em 1978, no ano que eu nasci. Faz tempo, né? Na verdade, a ideia desses sistemas é militar, né? Só que com o uso da tecnologia e com o aumento das tecnologias, esses sistemas acabaram sendo disponibilizados para uso civil. Mas os países não são loucos de liberar o seu sinal e as informações dos seus satélites para o uso civil, sabendo que pode ter um doido aí em casa que faz uma bomba e vai lá e explode com um drone lá a Casa Branca, por exemplo, né? Então, eles não são loucos de fazer isso. Então, claro, o sinal que a gente recebe e as informações que a gente recebe, ela tem um erro proposital para o país conseguir manter a sua segurança nacional, né? Para não colocar informações nas mãos erradas. Nós sabemos que na nossa época aqui o terrorismo está solto no mundo, né? Tem anos aí que acontecem atentados terroristas horríveis. Imagina os terroristas com coordenadas exatas, né? Então, os países têm esse cuidado. Então, o uso civil desses sistemas, ele tem um erro. Esse erro não interfere na medida. Tudo que a gente faz com a medição de GPS não vai interferir esse erro militar. Por quê? Porque, na verdade, é um deslocamento de coordenadas, né? Você não vai ter a coordenada correta ali, né? E também a questão da precisão. Mas, para uma medição de área, por exemplo, você medir aquela área numa coordenada ou na outra,
a área é a mesma, tá? Então não vai ter tanto erro assim por causa dessa questão da proteção aí da segurança dos países. Mas só para saber que tem e que assim, a questão militar dos países recebe de informação dos satélites, a gente não consegue nem ter noção, porque, veja, se nós, como civil, temos umas informações, né, dos satélites maravilhosas, assim, a gente consegue fazer trabalhos incríveis com o que a gente recebe de informação do satélite, e o que a gente recebe não chega nem perto do que a segurança, né, os setores de inteligência e militar dos países recebem. Então, os satélites são incríveis mesmo. Eles revolucionaram a tecnologia mundial, né? A questão dos satélites. Então, veja, esse período orbital aqui, para vocês saberem, é o tempo para dar uma volta na Terra. Então, os satélites do sistema GPS, eles levam quase 12 horas, ó, para dar uma volta na Terra, 11 horas e 58 minutos. O GLONASS, da Rússia, o primeiro satélite foi lançado em 1982, e o sistema está em operação desde 93. Mas olha que o período orbital dele é 11 horas e 15 minutos. Tá vendo? Uma outra coisa que é interessante aqui, eu acho que essa informação aqui está desatualizada, porque o GLONASS ele tem uma precisão já melhor hoje. Mas olha aqui a precisão do GPS. Para uso militar, 7 centímetros. Para uso civil, 70 centímetros. Significa que da coordenada que a gente pegar, a gente pode ter um erro em torno de 70 centímetros, um raio de 70 centímetros que essa coordenada pode estar deslocada. No caso do GLONASS, essa precisão aqui nesse material que eu pesquisei está em torno de 2,8, mas eu acredito que não é tudo isso, porque a gente tem o receptor aqui de precisão e a gente pega o GLONASS, e o GLONASS é um satélite muito bom de nós trabalhar, sabe? Ele não sei se ele tem, eu acho que a precisão dele é menor do que esse material aqui que está informando aqui, tá? A questão do Galileu, ó, o Galileu é um sistema europeu, então ele está, o primeiro satélite foi lançado em 2005, o Galileu, na verdade, é da União Europeia, é da União dos Países lá do Euro, eles começaram a lançar os satélites. Então, o sistema está em operação desde 2016, mas é um sistema que, para nós, aqui não tem muita importância ainda, mas vai ser um sistema muito importante nos próximos anos, com certeza. Tá? Ele não tem muita importância ainda porque, na verdade, os nossos receptores não recebem ele muito, mas para a questão da Europa, o Galileu está em uso contínuo. Então, o período orbital dele, ó, 14 horas e 5 minutos para o satélite dar a volta na Terra. Isso por causa da altitude, né? E a frequência, a precisão dele aqui, ó, 1 centímetro para uso militar a 1 metro, que seria o nosso uso civil, né? A questão do Beidou, ó, Beidou da China, primeiro satélite foi lançado em 2000 e o sistema está em operação desde 2011. Olha a quantidade de satélites, 33 satélites com previsão de 35. Hoje acho que eles já estão em 35. Então, veja, os chineses entraram para revolucionar esse mercado mesmo. Enquanto o GPS, o GLONASS estava lá nos seus 24, 26 satélites, eles entraram de cara com 33. Hoje, os receptores de precisão, todos eles captam o sistema chinês. Não tem nenhum que não capte. Os atuais todos captam, só os mais antigos que não. Por causa que é um sistema assim que dá uma precisão, uma acurácia muito grande para as medições, sabe? Então, eles vieram para revolucionar mesmo. Tanto que tem equipamento que antes era só os Estados Unidos que produzia e hoje a China colocou no mercado com preço bem abaixo para concorrer com os Estados Unidos mesmo e com uma qualidade assim de acurácia, de precisão de medição muito superior a alguns equipamentos americanos, sabe? Bem interessante o que os chineses fizeram aí nesse mercado tecnológico, né?
E aqui, ó, então nós temos os dois do Japão e da Índia, né? O Japão, ó, o primeiro satélite foi lançado em 2010, está em operação desde 2018, tem 4 satélites com previsão de 7, né? O Navik da Índia, o primeiro satélite foi lançado em 2013, o sistema está em operação desde 2018 e tem 7 satélites. Mas eu coloquei aqui, ó, uma imagem para vocês entenderem por que a Índia precisa do sistema da questão de trânsito deles, que na verdade esses 7 satélites deles é para isso mesmo. Vamos ver se vai funcionar meu vídeo. Ai, não acredito que não vai funcionar. Ah, agora vai. Olha lá. Deixa eu dar uma adiantada aqui, ó. Olha isso, gente. Esse é o trânsito da Índia. Meu Deus. Opa. Ai, que aconteceu? Deixa eu... Olha esse carinha ali, ó, no meio lá, e não morreu atropelado. É povo andando no meio da rua. Então, realmente, eles precisavam, né, de um sistema de posicionamento para eles poder organizar essa bagunça que é o trânsito deles. E, na verdade, os satélites lá, eles usam bem para isso mesmo, localização e questão de trânsito, tá? Uma informação importante aqui que a gente tem que levar é que um satélite sozinho não dá precisão nenhuma para nós, porque o satélite ele tem que estar arrumando a velocidade, arrumando a posição dele na órbita, aí ele cai da órbita, ele tem que subir, voltar, ele tem propulsores para fazer essas correções, né? Então, um satélite sozinho ele não consegue. A gente precisa fazer uma triangulação de satélites para a gente conseguir obter com precisão a informação de uma coordenada. Então, a gente precisa de pelo menos 3 satélites para a gente conseguir fazer essa triangulação, tá? Mas como são 3 satélites, cada satélite vai passar para nós 4 informações: a latitude, a longitude, a altitude e o tempo. E a partir dessas informações desses 3 satélites, cruzando elas, o receptor tem um programa, um algoritmo, que faz esse cálculo e passa para a gente a posição que a gente está a partir dessas informações de 3 satélites. Claro que uma triangulação de 3 satélites, né, dependendo da posição que esses satélites estão, se eles estão muito próximos, por exemplo, ou muito no horizonte aqui, a precisão vai ser ruim. Então, a gente precisa ter ângulos adequados entre eles para conseguir ter esse posicionamento com precisão. Por isso, a importância de ter mais satélites. Quanto mais satélites, maior vai ser a nossa precisão, porque a gente vai ter ângulos e vai ter informações de mais satélites, então consegue definir melhor aonde que está a maior acurácia dessa informação que a gente está recebendo, tá? Então, uma coisa que é importante não esquecer, no mínimo 3 satélites a gente precisa para conseguir uma coordenada, né, de latitude, longitude e altitude. E daí nós temos hoje vários receptores. Os receptores de bolso, que são esses portáteis, né? O receptor de automóvel também é considerado um receptor de navegação de bolso, ou esses receptores pequenos, eu até tenho um aqui para mostrar para vocês, um Garminzinho, ó, né? Não sei se todo mundo consegue ver. Então, esse receptor de bolso, ele quebra algum galho, é bom para a gente achar alguma coordenada, mas ele não tem boa precisão, que nem
dependendo do lugar onde a gente está, ele pode chegar aí a ter até 1 metro, 3 metros, ou até mais. Às vezes, ele pode chegar até 10, 12 metros de erro. Assim, a gente chama de erro, mas é a falta de precisão dele na localização. Isso significa que se ele tiver com um erro de 10 metros, a coordenada que a gente está, ela pode estar num raio de 10 metros. Então, imagine uma medição de uma cerca, né? A gente pode estar com um deslocamento muito grande, 10 metros, nós estamos lá na área do outro vizinho, né? Então, por isso que esse é um GPS que não é muito recomendado para trabalho técnico. Ele é um GPS bom, assim, para algum serviço que a gente não precise de muita precisão, tá? Agora, a gente tem outros aparelhos aqui, outros receptores, que a gente chama de receptores de precisão. Esse sim. Eu tô com um aqui também para mostrar para vocês. Ó, são aparelhos, tá vendo? Bem maiores. Essa aqui, na verdade, é a coletora, esse que nem é o GPS, é a coletora que vai receber as informações dos receptores. E agora eu vou mostrar os receptores para vocês. Ó, esse aqui é um receptor, que tá vendo? Tá mais sujinho aqui, ó. Esse aqui é o receptor que a gente chama de rover. Esse é o que a gente fica caminhando com ele pela área e ele vai passar as informações do que ele está recebendo para a coletora. Tem um outro receptor, que está mais limpinho, né? Esse aqui, que é a nossa base. Ele está mais limpinho porque ele normalmente fica parado. A base fica estagnada num ponto, que depois a gente vai usar como nosso ponto de correção, e com o rover a gente caminha e faz toda a medição. Depois corrige o ponto da base, aí a base está ligada aos pontos que o rover está coletando. Quando a gente corrige esse ponto, automaticamente a gente corrige todos os outros. E daí a gente consegue ter precisão aqui, ó, de milímetros, sabe? Assim, 0,003, assim, de precisão, ou seja, praticamente exato, né? Por isso que é chamado um GPS de precisão. Então, o que que acontece? Esse aqui, por não ter tanta precisão, por ele não ser um GPS para medição precisa, se a gente entrar dentro de uma área de mata, ele vai dar uma coordenada para a gente, nem que ela esteja deslocada a 15 metros, nem que esteja com erro de 15 metros, ele vai dar uma coordenada aqui. Esse aqui, se ele não pegar o mínimo de satélites, ele não te dá coordenada, por ele ser um GPS de precisão. Então, ele trabalha dentro de um nível de precisão ali, e ele só vai te passar as informações se ele tiver essa acurácia na leitura dele. Senão, você vai ter que ficar esperando lá até ele conseguir pegar sinal de GPS e passar as informações. Beleza? Um dia que a gente consiga fazer uma aula, né, eu levo eles para mostrar para vocês, ou de repente, se a gente for fazer algum trabalho, eu faço um filminho para vocês poderem ver, né, a gente usando eles. Tá, então agora vamos pensar nos satélites agora. Então, os satélites é o seguinte, nós temos, nossa, um monte de satélite aí. Na verdade, eu acho que tem tantos satélites lá em cima que a gente nem consegue imaginar. Eu nem sei contar para vocês quantos satélites tem lá. Porque existe satélite dos sistemas de posicionamento, existe os satélites de TV, de rádio, de TV a cabo, os satélites militares, né? Satélite que foi, desde 1900 e bolinha, foi lançado lá e já está em desuso e virou sucata e está lá orbitando ainda, só que não está passando sinal, porque estragou, né? Então, a gente tem, assim, satélites de todas, tudo, um monte de satélite para cada atitude. Matheus, a mãe tá gravando aula. Vai lá, Ana Clara, e fecha minha porta. Tá, então aqui só para vocês terem, ó, uma ideia, ó, esse Landsat 4 e 5
foi uma revolução alguns anos atrás, a gente ainda consegue baixar imagens que eles filmaram antigas. Hoje eles não estão mais em funcionamento, mas eles foram muito usados para questão de estudo e pesquisa. O Landsat 7 também ainda tem imagens lá nos sites. E aqui, ó, o Ichnos 2 e o Kickbird. O Kickbird é o satélite que faz as imagens dessas imagens que a gente consegue ver no Google Earth, sabe? Normalmente são imagens Kickbird, são imagens bem boas de visualizar, você consegue ver bastante detalhe nelas. E os satélites brasileiros. Então, hoje nós temos 9 satélites. Temos satélite da Amazônia, satélite de recursos naturais, satélite, acho que para ver questão do mar, né? Vários. Mas os principais nossos, hoje, são dessa família dos satélites Cibers, né? Então, o ano passado, foi lançado mais um satélite Cibers, e no dia 20 de dezembro de 2019, eu até coloquei aqui um videozinho do lançamento, ó. Vamos ver se eu consigo passar também o videozinho para vocês. Uhum. Muito legal, né? Quem lançou o satélite Cibers para nós foi a China. Então, na verdade, essa família de satélites Cibers, ela vem de uma parceria entre o Brasil e a China, né? E eles que fazem os lançamentos, tá? E a nossa NASA brasileira, né, é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Então, tudo que vocês quiserem saber de informação sobre os satélites, sobre o que está acontecendo nessa área de tecnologia, sobre a questão de meteorologia, que o INPE trabalha muito com meteorologia, com a questão de ambiental, de ver o desmatamento. Agora, esse ano teve a polêmica, né, dos focos de incêndio, o INPE tem imagem de tudo que está acontecendo aí durante anos, né? Então, eles conseguem fazer muito estudo em cima disso. Então, é só entrar nessa página do INPE aqui, ó, www, deixa eu pegar de novo essa canetinha aqui, ó, www.inpe.br, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Na hora que vocês entrarem, vai aparecer essa tela aqui, ó, mostrando as primeiras imagens do Cibers 4A, que é esse satélite que foi lançado ano passado. Então, ele já está em funcionamento e está já imaginando, né? Muito legal. Como que funciona o satélite, então, esse de imageamento? A gente chama de imageamento porque os dados que ele fornecer vão ser transformados numa imagem de satélite, né? Então, o satélite, para ele conseguir captar essas informações, na verdade, ele vai captar as ondas que são refletidas pela luz que está batendo sobre uma superfície. Então, a gente precisa sempre de uma fonte luminosa para conseguir receber informação do satélite. A nossa fonte luminosa principal é o Sol, mas nós temos satélites que têm uma fonte própria, que emite uma luz, e a partir da luz emitida, ele consegue captar a reflexão para ele poder captar os dados. Tá? Eu já vou explicar melhor essa reflexão ali. Mas olha, então aqui um exemplo, né? O Sol bateu a luz aqui, o satélite está fazendo a varredura da área, as informações são recebidas pelo satélite, são transferidas para receptores, né, que nem aqui uma antena receptora no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no INPE. Esses dados são transmitidos para os computadores, onde são lidos, e eles vão ser passados ou para dados numéricos ou transformados em imagens, né? Então, cada imagem dessa aqui não é apenas uma fotografia,
cada ponto dessa imagem tem pelo menos as 4 informações do satélite, que é a latitude, longitude e a altitude, por isso que a gente consegue fazer modelo tridimensional em cima dessas imagens aqui. O que é isso? A gente ortorreferencia ela e faz aqueles modelos que às vezes vocês veem em programas, ou menos na internet, modelo do relevo em 3 dimensões, justamente porque cada pixel não é só uma fotografia. Tem uma série de informações em cada pontinho dessa imagem que o satélite transmitiu. E dentre eles está a latitude, a longitude e a altitude. Tá? Então, é bem interessante. Tá, o que é essa reflexão que o satélite absorve? É a luz. Então, você veja, que nem aqui no caso, ó, a luz incide sobre a uva, né? A uva é roxa porque ela absorve as cores de todo o espectro, menos a roxa. A roxa vai ser a única que ela vai refletir. É esse comprimento de onda, essa onda que ela reflete, que o satélite vai absorver e vai fazer a leitura. Então, ó, que nem aqui o brócolis, ele absorve todas as cores, menos a verde. A verde é a que ele reflete. A banana, que é amarela, ó, absorve todas as cores, menos a amarela. Então, quando vocês estudam lá em física, eu não coloquei esse slide aqui das frequências de onda, mas em física vocês vão estudar isso. Tem a frequência de onda do visível e do espectro que a gente não enxerga, que são ultravioleta, né? São as séries do invisível aí. Então, o satélite consegue captar essas ondas eletromagnéticas que estão sendo passadas pela reflexão da luz. E é a partir dessa recepção dessas ondas que ele consegue transformar as informações em dados e fazer as imagens, tá? Então, no caso da luz branca, a luz branca, todas as cores são refletidas, e no caso da luz preta, todas as cores são absorvidas, ninguém é refletido, né? Então, a gente tem as diversas ondas refletidas. Então, uma vegetação, por exemplo, a luz solar incide, dependendo da coloração da vegetação, da composição química dela, da mineralogia dela, vai haver reflexão desse comprimento de onda e parte vai ser absorvido. Então, o satélite vai entender que isso aqui é a vegetação. Já no caso da água, ó, vai também acontecer a mesma coisa, refletir parte, mas diferente da vegetação. Então, vai entender que isso aqui não é vegetação, é outra coisa. Por quê? Porque a reflexão dessa onda é diferente, a absorção da luz é diferente, né? Mesma coisa o solo. Então, por causa disso que o satélite consegue montar esses dados de imagem com bastante detalhe, ó. Então, aqui uma imagem de satélite, ó, é a mesma fotografia aérea que está aqui, ó. Só que olha o nível de detalhe que o satélite consegue manter. Isso depende também das lentes que o satélite tem, né, da composição dele ali. Então, os satélites são usados para vários fins, né? No caso aqui, ó, de construção civil, para fazer peritagem em obras, para ver se está tudo bem, o que está acontecendo, na questão dos recursos naturais. Essa imagem está aqui, eu queria que vocês imaginassem onde será que é essa cidade aqui? O que vocês imaginam que é? Onde vocês acham que é? Essa cidade, que é essa imagem, é Brasília. Cada casa com a sua piscina, olha. Aqui, ó, Itaipu, a nossa usina, né, binacional. Então, olha o nível de detalhe. Você precisa saber se tem algum problema técnico aqui na construção, ó, o satélite dá essa informação para nós. Apesar de que hoje, quando é inspeção, assim, de construção, o mais usado é o drone, né? Porque o drone você consegue chegar bem perto. Mas quando você precisa de uma imagem com a área maior, o drone não vai conseguir fazer isso, e o satélite te dá uma imagem maior, né? Aqui, para ver a questão do uso do solo, né? Ó, as áreas agrícolas, como é que é, olha onde está tendo extração ali,
Tá vendo? Acho que isso aqui deve ser tipo... Não sei se é tanque, o que é esse negócio aqui. Olha aqui, ó, outra... Uma plantação de uma espécie perene, pode ser laranja, café, né? Ó, dá para ver bem certinho as linhas de plantio, dá para identificar se teve falha, se não teve, né? O que está acontecendo nessa produção. Aqui, os pivôs centrais, né? Vocês sabem que isso aqui é irrigação em círculo. Então, olha as áreas agrícolas irrigadas, né? Que interessante, os pivôs, ó. Questão da geologia, do relevo, né? Dá para fazer o estudo geológico. Ó, questão do uso do solo, da erosão, dos recursos hídricos. O satélite, se você pegar imagens no tempo, né? Por exemplo, imagem de 10 anos atrás, 20 anos atrás, e uma imagem atual e comparar o que aconteceu naquela área, né, durante esse período, você consegue fazer um estudo para saber a questão da conservação do solo, conservação da água, o desenvolvimento das cidades, né? O satélite consegue, essas imagens conseguem dar uma informação interessante aqui, ó, onde é agricultura e onde é cidade. Aqui uma imagem natural, mas quando a gente quer fazer um estudo, a gente pode mudar as cores. Então, em vez de usar no tom natural da cor aqui, a cor natural que a gente chama, né, que olha a textura, né, da imagem como é diferente, ó, água, ó, a textura do eucalipto, do pinus, do campo. Só que, às vezes, nessa coloração natural, a gente não consegue enxergar muitos detalhes. E quando a gente muda a cor, né, usa um outro espectro de cor para fazer as composições coloridas, o nome disso aqui é uma composição colorida, a gente consegue ver detalhes que na cor natural a gente não conseguia enxergar. Então, aqui, ó, dá para separar bem, ó, isso aqui é solo desnudo, ou é solo de agricultura. Ó, é bem diferente das áreas de mata nativa, né? Ou até às vezes área plantada, né? Então é muito diferente, ó. Quando você faz a composição colorida, destaca aquele detalhe que você está precisando para fazer algum determinado estudo, ou de solo, ou de meio ambiente, ou para a questão da construção civil, né? Ou de planejamento de cidades, planejamento urbano. Então, olha aqui, ó, as áreas de lavoura. Olha aqui o verde, que é isso aqui, é reflorestamento, ó, certeza. Olha aqui, ó, que área de lavoura. E olha isso aqui, cidade, ó, centro urbano. Olha na composição colorida como fica interessante, né? Olha aqui, em uma outra composição colorida, né, com outras cores de destaque, ó, como fica aquela área de lavoura, de reflorestamento, a área de lavoura e a área urbana, né? Olha aqui, na escala de cinza, né, como é que fica aqui a vegetação verde escuro, a questão da água, a área urbana e o solo exposto de agricultura, e olha na composição colorida, né? Se a gente quiser ver assoreamento, ó, se quiser fazer estudo da água para ver se está assim, onde que está tendo maior contaminação da água, ou a questão urbana, a questão agrícola, a composição colorida dá o destaque para isso, né? Muito legal. Então, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram? Tem mais informação sobre os GPS, né? Eu vou deixar esse slide disponível e essa aula gravada também, e umas atividades lá para vocês. Mas qualquer dúvida, vocês procuram aí no WhatsApp, né? Vocês sabem que eu estou à disposição. E tamo junto aí. Força que estão indo para metade do terceiro trimestre já e logo termina o ano. Mas vamos que vai dar tudo certo. Então, um abraço para vocês, gente. E é isso por hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.